Então, pessoal, vamos lá para mais uma aula. Hoje nós trataremos a respeito de sujeito e predicado. Então, nós estamos aí estudando ainda o gênero notícia, tá certo? Só que nós estamos agora juntando várias informações que nós já vimos anteriormente e utilizando o gênero biografia para exemplificar, e depois nós vamos retomar o gênero notícia, tá certo? Então, nós já vimos em aulas anteriores que verbos são palavras que expressam uma ação ou ligam um sujeito ao seu estado, à sua condição, ou se referem a um acontecimento da natureza, certo? Eu já tinha dito para vocês que o verbo é uma palavra importantíssima na língua portuguesa. Por quê? Porque ele vai informar a maior parte daquilo que existe em uma oração. Ou seja, ele é o centro da oração. O que é uma oração? É uma frase que possui um verbo, tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos estudar os termos essenciais da oração. O que são termos essenciais? São aqueles que são importantíssimos, eles precisam estar ali. Com exceção das orações em que eu tenho verbos com fenômenos da natureza, e algumas outras exceçõezinhas, as orações possuem um sujeito, tá certo? E as orações sempre vão possuir um predicado. Então, nós vamos começar fazendo um exercício. Nós temos aqui uma pessoa, uma fotografia. Vamos fazer de conta que você não leu informação alguma sobre esta fotografia. Você apenas viu a imagem. Quem é essa pessoa? Então, alguém aí já respondeu. É a Xuxa, certo? Então, quem é a Xuxa? E aí nós temos algumas informações sobre ela. Começando pelo nome dela. Maria das Graças Xuxa Meneghel, 1963, nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O que eu falei sobre a Xuxa nessa frase que eu acabei de ler? Eu falei que ela nasceu em Santa Rosa, ou seja, eu apresentei uma pessoa e depois eu dei uma informação sobre essa pessoa. O nome Xuxa foi criado pelo seu irmão Vladimir. Viveu a infância e adolescência no Rio de Janeiro. Quem viveu a infância e adolescência no Rio de Janeiro? A Xuxa, muito bem. O que eu estou falando sobre a Xuxa agora? Que ela viveu a infância e adolescência no Rio de Janeiro. Ou seja, eu estou falando mais alguma coisa sobre ela, acrescentando mais uma informação. Com 15 anos, começou a desfilar. Quem começou a desfilar? A Xuxa. Então, de quem eu estou falando esse tempo todo? Eu estou falando da Xuxa. O que eu estou falando sobre ela? Então, eu falei 3 coisas diferentes, tá certo? Quem ou de quem? O que, né? Do que eu estou falando? Deixa eu corrigir melhor. Deixa eu corrigir. De quem ou do que eu estou falando? Isto é o sujeito. Sujeito é o assunto da minha fala, tá certo? De quem eu estou falando aqui? Eu estou falando da Xuxa. Logo, Xuxa é o sujeito. Que informações eu estou transmitindo sobre a Xuxa? Uma delas, nasceu em Santa Rosa. Esta informação sobre a Xuxa eu chamo de predicado. O que é o sujeito? É de quem ou do que se fala. Predicado, o que eu falo sobre o sujeito. Nós vamos ver isso melhor mais pra frente. Vamos ver mais uma pessoa. Vamos ver se vocês sabem quem é. Então, quem é essa pessoa? Lázaro Ramos, muito bem. O que eu estou falando sobre o Lázaro Ramos? Eu estou falando que ele fez cursos avulsos de teatro, dança, canto, certo? Essa é uma informação que eu estou transmitindo sobre ele. Então, quem fez cursos avulsos? Lázaro Ramos. Logo, Lázaro Ramos é de quem eu estou falando. Então, Lázaro Ramos é o sujeito. O que eu estou falando sobre ele? Eu estou falando que ele fez cursos avulsos, que ele integrou por vários anos o bando de teatro Olodum,
que ele participou de mais de 14 espetáculos. Essas são informações essenciais que eu estou transmitindo nesse parágrafo sobre o Lázaro Ramos. Essas informações sobre o sujeito é o predicado. Vamos ver mais uma personalidade. Esse aí é bem antigo, né? Mas ainda muito conhecido. Ayrton Senna. Quem foi Ayrton Senna? Então, Ayrton Senna é o meu assunto, logo eu chamo de sujeito. Que informações eu estou abordando sobre ele? Eu estou dizendo o que desse sujeito que é o Ayrton Senna? Eu estou dizendo que ele foi um piloto de Fórmula 1. Eu estou dizendo que ele nasceu em São Paulo. E eu estou dizendo que ele morreu de maneira trágica. É claro que no meio aí existem várias outras informações. Eu estou me focando naquelas centrais, tá certo? Então, essas informações destacadas em vermelho são as informações sobre o sujeito. O sujeito quem é? De quem eu estou falando agora? Estou falando de Ayrton Senna. Então, logo, Ayrton Senna é o sujeito. O que eu estou falando sobre ele? Então, essas partes destacadas em vermelho são o predicado, ou seja, é a informação sobre o sujeito. Vamos ver um último personagem. Aqui nós temos a Maju Coutinho. A Maju Coutinho, então, é o sujeito. Por quê? Porque é de quem eu estou falando. Agora, quais são as informações que eu estou transmitindo sobre ela? Maju Coutinho é formada em jornalismo. Ela foi estagiária da Fundação Padre Anchieta. Quem foi estagiária? Maju Coutinho. De quem eu estou falando? Da Maju Coutinho. Logo, Maju Coutinho é o sujeito. O que eu estou falando sobre ela? Que ela foi estagiária da Fundação Padre Anchieta. Eu estou dizendo que ela passou a apresentar o Jornal da Cultura. Eu estou dizendo que ela foi para a Rede Globo e estou dizendo que ela retornou às reportagens. Todas essas informações aí são informações sobre quem? Sobre a Maju Coutinho. Logo, eu chamo essas informações de predicado. Por quê? Elas estão me informando algo a respeito do sujeito, tá certo? Então, agora, sistematizando. O que é o sujeito? Sujeito é a parte da oração que indica de quem ou do que se fala, certo? Então, o sujeito, aqui eu mostrei para vocês algumas imagens de pessoas, para que ficasse mais fácil de vocês assimilarem. Mas o sujeito pode ser qualquer coisa do que eu estou falando. Eu estou falando de um carro, então carro é o sujeito. Eu estou falando de um sentimento, é o sujeito, certo? Então, por exemplo, o velho carro ainda funcionava como se fosse novo. Eu estou falando do que aqui? Estou falando do velho carro. Então, o velho carro é o sujeito da minha oração. O que eu falei sobre o velho carro? Que ele ainda funcionava como se fosse novo. Então, funcionava como se fosse novo é o predicado. Por quê? Porque é a informação que eu estou passando sobre o sujeito, tá certo? O amor é um sentimento maravilhoso. Do que eu estou falando agora? Do amor. Então, o amor é o sujeito. O que eu falei sobre o amor? Que é um sentimento maravilhoso. Então, é um sentimento maravilhoso, é o predicado. Então, sujeito é a parte da oração que indica de quem ou do que se fala. Não importa quem ou o que seja, certo? É o termo referente sobre o qual se faz uma afirmação. Ou seja, é o termo a quem eu me refiro para falar alguma coisa, tá? Como eu identifico o sujeito na oração? Então, eu pergunto quem, o que, antes do verbo. Vamos voltar lá a alguns exemplos? Ó, Maju Coutinho, certo?
Então, Maju Coutinho passou a apresentar o Jornal da Cultura. E aí nós vemos a super importância do verbo. Qual é o verbo nesta oração? Maju Coutinho passou a apresentar o Jornal da Cultura. Nós temos aí o que? Passou a apresentar, que é uma locução verbal. Ou seja, eu tenho aí dois verbos, né, que tem a função de apenas um, certo? Eles juntos possuem uma informação só. Maju Coutinho passou a apresentar o Jornal da Cultura. Então eu pergunto, quem passou a apresentar? Maju Coutinho. Então eu achei o sujeito. Vamos voltar mais um. Ayrton Senna nasceu em São Paulo. Onde está o verbo aí? Nasceu. Então eu pergunto, quem nasceu em São Paulo? Ayrton Senna. Pronto, eu achei o sujeito. Como eu identifico o sujeito? Eu pergunto para o verbo quem ou o que. Isso significa o quê? Que a primeira coisa que eu tenho que localizar na oração é o verbo, certo? Por isso ele é tão importante, porque ele vai me passar as informações principais de uma oração. Lázaro Ramos participou de mais de 14 espetáculos. O que eu tenho que identificar primeiro aí? O verbo. Qual é o verbo? Participou. Quem participou? Lázaro Ramos, certo? Então, aí eu identifiquei o sujeito. A mala estava aberta. O que eu tenho que achar primeiro aí? O verbo. Qual é o verbo? Estava. O que estava aberta? A mala, certo? Então, eu pergunto para o verbo quem ou o que e identifico esse sujeito. Pronto, tá? Por isso, o verbo é tão importante localizá-lo. E o que é o predicado? O predicado refere o que acontece ao sujeito, concordando com este. Então, o predicado, em linhas gerais, é a informação sobre o sujeito. Eu olho uma oração, eu localizo nela o verbo. Pergunto para o verbo quem ou o que. O verbo vai me dizer. Aí, então, achei o sujeito. O que essa oração está falando sobre o sujeito? Tudo que ela está falando sobre o sujeito é o predicado. Todo predicado tem que ter um verbo ou locução verbal, tá certo? Aqui está dizendo que o predicado inicia-se nesse verbo. Às vezes eu posso ter um advérbio antes, tá bom? Então, por exemplo, Maria não veio à escola. Então, qual é o verbo? Veio. Quem não veio? Maria. Maria é o sujeito. E o predicado? Não veio à escola. Então, notem, esse predicado não começou com o verbo. Ele começou com o advérbio não, tá? Os advérbios nós já vimos anteriormente. Qualquer dúvida, vocês podem retomar aulas anteriores. Assim como também os verbos, tá bom? Então, na aula passada, nós falamos sobre os verbos no tempo presente. Em uma das nossas aulas em julho, nós falamos sobre o verbo e o pretérito perfeito e imperfeito. Então, qualquer dúvida, vocês podem retomar essas aulas e assisti-las novamente, tá? Estão disponíveis no YouTube, no mesmo canal. Então, eu identifico o predicado quando? Depois que eu localizei o sujeito, a informação sobre o sujeito. Isso é predicado. Pronto. Então, vamos retomar lá. Vamos na biografia aqui da Xuxa. Então, Maria das Graças Xuxa Meneghel nasceu em Santa Rosa. Quem é o sujeito? Maria das Graças Xuxa Meneghel. Como eu achei esse sujeito? Eu achei esse sujeito perguntando para o verbo. Qual é o verbo? Nasceu, certo? Quem nasceu em Santa Rosa? Maria das Graças Xuxa Meneghel. Beleza. Agora, o que eu estou falando sobre ela? Estou falando que ela nasceu em Santa Rosa. Então, nasceu em Santa Rosa é o predicado, tá certo? Vamos ver outro exemplo aqui. O exemplo do Lázaro Ramos. Lázaro Ramos participou de mais de 14 espetáculos. Já sabemos que ele é o sujeito.
Agora, o que eu estou falando sobre o Lázaro Ramos? Participou de mais de 14 espetáculos. Então, isso aí é o predicado. Notem que o verbo ficou onde? No predicado, tá certo? Então, para a gente concluir, sujeito é de quem ou do que eu estou falando. Predicado é o que eu estou falando sobre o sujeito, a informação sobre ele. Onde o verbo fica? Ele fica solto na oração? Não. O verbo obrigatoriamente faz parte do predicado, tá? Pode haver orações sem sujeito. Pode haver orações que não tenham um sujeito, em que eu não esteja falando de alguém ou de algo específico. Mas nunca, nunca, nunca vai existir uma oração sem predicado, certo? E todo predicado precisa ter um verbo, tá ok? Então, se eu digo choveu muito noite passada, eu estou falando sobre quem? Eu não estou falando sobre alguém especificamente, porque eu não digo que a chuva choveu, eu digo simplesmente que choveu. Logo, essa oração não tem um sujeito. Mas qual é o predicado? Toda ela. Choveu muito a noite passada. Tem um verbo nesse predicado? Verbo choveu. Tá bom? Então, terminamos por aqui. Qualquer dúvida, retomem os conteúdos sobre verbos e advérbios. Tá bom? E locuções adverbiais. Até a próxima aula.